O que eu quero pregar para você hoje, dia 1º de janeiro, está em Gênesis capítulo 39. Quando algum lugar você pensa que é o teu fim, parece que agora você não vai conseguir, o negócio está difícil, está complicado, parece que dali você não vai sair. Mas foi você que foi ou você foi levado? Olha que interessante o que acontece com a história desse homem aqui, que nós conhecemos muito bem, que é o José. O José tem várias versões dele na Bíblia Sagrada. Quanto mais eu medito nas histórias de José, mais vai ampliando os meus horizontes, meus entendimentos. E aqui em Gênesis 39 diz bem assim no versículo 1, ó: e José foi levado aonde, pessoal? Ao Egito. Olha pastor Mike, você entender, quando você é uma pessoa muito de Deus, você é um homem de Deus, você é uma pessoa fiel. O José, a vida dele é marcada por fidelidade. Era um cara extremamente fiel ao pai dele, era um homem muito abençoado. Então o que acaba acontecendo? Olha que interessante isso. Ele foi levado ao Egito. Você vai notar que não foi ele que foi. Você vai notar também na Bíblia Sagrada que Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Você vai ver em Ezequiel capítulo 37, versículo 1, diz assim, ó: e veio sobre mim a mão do Senhor, o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Você vai notar que o Daniel, em Daniel capítulo 3, o Daniel que foi jogado na cova dos leões, você vai ver que Sadraque, Mesaque, Daniel 6, né? Daniel 3, você vai notar que foi o Daniel que foi jogado na cova dos leões. Daniel 6 foi o Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram lançados. Então, e eles estavam de bem com Deus. Então Jesus estava de bem com Deus, José estava de bem com Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam de bem com Deus. E o que eu aprendo aqui? Se você hoje foi levado, você foi levado para uma situação que parece o teu fim, não é o teu fim se você está de bem com Deus. Ali vai ser o lugar da tua bênção. Olha que interessante, porque se você for para pensar, se coloca um pouquinho na pele de José. Você sendo carregado e sendo levado para o Egito, depois de ter tomado uns tapas dos teus irmãos, depois de rasgarem a tua roupa, e você chega no Egito como escravo. Você chega no Egito como se fosse uma mercadoria, com as mãos e os pés amarrados. Pode passar pela cabeça de alguém, tipo assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu só fui chamar os meus irmãos para ir almoçar. Eu só fui chamar os meus irmãos para ir almoçar. Olha o que aconteceu comigo. Eu cheguei lá e, sabe, eu fui conversar com eles. Eu apanhei, fui jogado na cova e olha onde que eu estou agora. Mas eu digo uma coisa para você, de todo o meu coração: tudo isso fazia parte do plano e do processo de Deus, e estava no controle tudo. Tudo estava no controle. E é isso que me tranquilizo. Quando eu estou vivendo em santidade, que nem José, ou igual Jesus, ou que nem Ezequiel, ou que nem Sadraque, Mesaque, esses homens que eu falei você. E daqui a pouco eu vou parar na fornalha, daqui a pouco eu vou parar no deserto, daqui a pouco eu vou parar no Egito, daqui a pouco eu vou parar na cova, daqui a pouco eu vou parar no vale de ossos secos. Calma. Ali não vai ser teu fim, ali vai ser um lugar para glorificar a Deus. Por quê? Porque esse lugar não é abençoado. Você concorda comigo, né, irmão? Que não é bom você ir para o Egito, para a cova e assim por diante. Mas a bênção de Deus está na sua cabeça. Então quando eu leio isso aqui, me chama bastante atenção, ó. E José foi levado a Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou. Você viu que ele era uma mercadoria, irmão. Você sabe que deve ser terrível isso aqui, você ser comprado com a mercadoria. Comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado ele para lá. Então ele está só seguindo, como diz assim, seguindo o baile, né? Ele está seguindo o que está acontecendo com ele. E aí diz assim agora o versículo 2. Agora isso aqui, a história do José é marcada por isso aqui, ó. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Você lembra o que aconteceu com Jesus lá no deserto? O que aconteceu lá mesmo no deserto? Quem que veio servir ele? Exatamente os anjos. Você viu que a situação era um deserto, mas você viu que Jesus foi próspero lá. Você lembra quem é que estava junto com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo ardente? Quem estava lá? Estava um anjo. E você viu que a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 3 que foi um passeio. Então ele prosperou lá também. Você lembra o que aconteceu com aquele vale dos ossos secos lá quando o Ezequiel chegou? Eles continuaram na mesma situação daquele cemitério? Não, o que aconteceu? Acabou o cemitério, irmão. Acabou o cemitério. O Ezequiel chegou lá e ele levantou aquele lugar, irmão. Ele levantou, o pessoal saiu tudo. Você vai pegar agora, por exemplo, os leões, eles comeram o Daniel?
Não. Então você vai ver que se você é uma pessoa que você está de bem com Deus, você está em santidade, você está fazendo a coisa correta, e você foi colocado por Deus no lugar ruim, você vai mudar aquele lugar. Ali você vai ser abençoado. Por isso você não deve se desanimar. Eu estava até comentando agora esses dias atrás aí com os pastores, e eu estava comentando, se você vai, acho que foi com o Maicon, pastor Maicon, eu falei assim, ó, se você vai para qualquer lugar aparentemente ruim, e você está de bem com Deus, aquele lugar vai ser a tua bênção, porque a bênção está para você mudar aquele lugar. A bênção de Deus para você mudar aquilo ali. E a Bíblia diz então aqui, ó, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava ele na casa do seu senhor egípcio. Então você percebe que existe, parece que uma providência divina. Deus, ele começa então a providenciar isso. E a Bíblia diz agora no versículo, pessoal, 3, que isso aqui é uma regra que acontece na vida de toda pessoa. Eu até coloquei escrito assim no meu estudo, ó. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão, o José achou graça aos seus olhos. Eu quero que você fale em voz alta comigo, vendo e olhos. Mais uma vez. Isso. Então você viu que vendo, pois, o seu senhor, depois embaixo, José achou graça aos seus olhos. Todas as pessoas que foram grandes na Bíblia Sagrada chamaram atenção em lugares ruins. Todas. Não existe um personagem bíblico que foi grande sobre a face da terra que não tenha chamado a atenção dos olhos das pessoas em lugares terríveis, em lugares ruins. Só que as pessoas olhavam aquilo ali e viam a mão de Deus naquele cara, naquela pessoa, naquela mulher, naquele homem. É como diz em Mateus capítulo 5, versículo 14. Eu acho que todo mundo conhece esse texto, né? Ele diz assim, ó, vós sois o que, meus irmãos? E é isso aqui, irmão. Tudo bem, essa parte, vós sois a luz do mundo, a gente conhece. Mas eu gosto dessa parte que é depois, ó. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E mais, ó. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Então aqui está falando sobre alguém que foi construído em cima de uma rocha, e aqui está falando de uma pessoa que é acesa. Então essa questão de você uma cidade construída em cima do monte, é a pessoa que está sobre a palavra de Deus. E essa questão de você ser uma candeia acesa, é a pessoa batizada com o Espírito. Exato, pessoa que está sobre a palavra, batizada com o Espírito Santo, não dá para esconder ela. Ela vai aparecer nos dias mais escuros. Ela vai aparecer nos lugares, pessoal, que não tem, sabe? Ah, aqui não tem como sair. Nossa, agora isso aqui não tem como piorar mais. Não. Essa pessoa ela foi chamada para brilhar nesses lugares. Foi chamada para brilhar no deserto, foi chamada para brilhar no vale, foi chamada para brilhar em qualquer lugar. Então você precisa colocar isso no seu coração. Então eu estava percebendo isso aqui na Bíblia Sagrada, né? Que todos eles chamaram a atenção. Olha essa passagem que eu deixei aqui marcado, né? Daniel 3, versículo 25, sobre chamar a atenção. Fala todo mundo comigo essa palavrinha assim, diga resultado visível. É isso, são resultados que não são falados, são visíveis, né? Diz assim, ó, e respondendo disse, eu porém, o que diz aí? Eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Então você vê que o Nabucodonosor, ele conseguiu reconhecer, ele disse, ó, eu vejo 4 homens soltos. Eu não preparei para você, mas aqui em Gênesis capítulo 26, um pouquinho aqui atrás, e você tem que orar para isso aqui. Você tem que botar a mão em cima da Bíblia Sagrada e falar assim, ó, eu quero resultado visível, Jesus. Aqui, ó, Gênesis 26, lá no versículo 28, o Abimeleque vai falar com Isaac, e ele fala também, ó, e eles disseram, olha, nós havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que nós falamos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos um concerto contigo. Então o que eu percebi? Que todas essas pessoas, Isaac, Jesus, esse pessoal tudo, eles tinham esses resultados visíveis em lugares ruins. Repito, porque a bênção de Deus estava sobre a cabeça deles, e eles não foram para lá. Não foi uma decisão própria, não foi uma decisão, eu vou fazer tal coisa, eu vou ir. Eles foram levados. Não se assuste se você é levado para um lugar ruim, mas você está de bem com Deus. Em João capítulo 4, versículo 48, no Novo Testamento, João 4, 48, olha só que coisa interessante. Diz assim, ó,
Então Jesus disse: se não virdes os sinais e milagres, o que diz aí, pessoal? Exato, mas quando que acontece milagre? Não é em lugar difícil? Milagre não acontece quando a pessoa está doente. Milagre não acontece quando a pessoa está com um problema financeiro. Milagre vai acontecer no Egito, irmão. Milagre vai acontecer no deserto, irmão. Milagre vai acontecer no vale. Milagre vai acontecer na cova dos leões. Milagre vai acontecer na fornalha. É ali que acontece milagre. Então Deus ele precisa, sabe, levar a gente para lugares ruins para glorificar o nome dele. Quem lembra do apóstolo Paulo na ilha de Malta? Você lembra o que diz em Atos 28, versículo 6, depois que a serpente não comeu ele lá? Eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente, mas tendo já esperado muito, lê essa palavra agora aí, pessoal. Não escutei. E vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Então o apóstolo Paulo mudou, sabe, o conceito das pessoas num lugar difícil, milagre. Se as pessoas não enxergarem, elas não vão crer. Tá, volta lá para Gênesis 39. Tá conseguindo entender o que eu estou falando? O que eu estou pregando para você, e assim, ó, uma coisa que sempre me chamou a atenção, a peculiaridade do livro da história do José. Ele fala muito pouco. Não tem conversa muito dele aqui até agora. Ele foi jogado na cova dos leões, os irmãos dele rasgaram a roupa dele, jogaram na cova, venderam ele, e não tem diálogo. Aí eu lembro daquele texto de Tiago 2,18 que diz, né? Alguém vai dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Olha só, mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas. O livro de José, ele é um livro de amostragem. O livro de José é um livro de quê? Sim, é um livro de amostra. Ele não é um livro de fala. Não é o José falando e tal, aquele negócio. Agora você vai ver já o livro do Davi. O Davi sim, o Davi fala: pois hoje eu vou dar às bestas, feras, o corpo dos filisteus, e hoje eu vou cortar a tua cabeça. O José não fala nada, irmão. O José está quieto. É um livro mais de amostragem. É tipo Deus mostrando mesmo que está com ele. Porque eu acredito que o José também não está entendendo muita coisa que está acontecendo. Mas Deus começava a abençoar ele. E diz assim então, 4. E José achou aos seus olhos, graça aos seus olhos, e serviu, sempre servo. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha para o pastor Mike aqui, ó. O que você tem que reconhecer na sua vida? Coisas que se repetem. Coisas que se repetem. Vão continuar se repetindo isso sempre. Pastor, mas o que se repetiu? Você lembra que o José ele era fiel ao pai dele, e o pai dele colocou ele sobre os irmãos, certo ou errado? Tá, aqui o José estava servindo o Potifar, e o que o Potifar fez? Colocou ele sobre a casa dele. Então tem coisas, irmãos, que vão se repetir sempre na nossa vida, tá? Tem coisas que são um repeteco. É como se fosse um looping. Nossa, está acontecendo isso de novo comigo. Então você tem que pedir para Deus que continue te acontecendo sempre coisa boa. Por exemplo, todo lugar que eu chego cresce. Todo lugar que eu chego, eu posso chegar lá desfavorecido. Eu posso chegar lá, as pessoas não estão confiando muito, não estão nem acreditando muito. Mas eu chego lá, aconteceu, diga todo mundo comigo: de novo. Aconteceu? E você vai ver que isso vai acontecer na vida de José sempre. Ele dá uma caidinha, uma caidinha que eu digo assim, ele vai ser escravo, daqui a pouco você vai ver que ele vai perder esse cargo. Você acha que ele vai ficar aqui nesse cargo? Quem conhece a Bíblia sabe que ele vai perder. Vai dar uma rolaiada lá e ele vai perder de novo. Ele vai perder, mas depois o que vai acontecer, pessoal, para o lugar que ele vai ser colocado? Vai ser colocado de novo. Então tem coisas que acontecem na nossa vida meio que looping. Isso aí você tem que observar na sua vida. Isso se chama, eu não vou dizer a palavra trajetória, mas é na verdade uma coisa que sempre acontece com aquela pessoa. É aquilo ali que acontece com ela. Tem gente que é coisa ruim assim, sabe? A pessoa não está muito bem com Deus. Mas assim, ó, todo lugar que ela chega acontece sempre aquilo ali. Ou a pessoa desiste, ou ela para. É uma pessoa que ela tem as cismas dela. Agora com José aconteceu isso aqui, ó. E a Bíblia diz então que pôs ele sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que ele tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, olha isso aqui, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que ele tinha, na casa e no campo. Ou seja, aonde o José colocava a mão dava certo. Eu quero que você dê um aleluia. Isso é pessoa que está de bem com Deus, mas está passando uns perrengues.
Você escutou o que eu falei? Essa pessoa ela é de quem? Mas ela está passando umas lutas, irmão. Ela está passando umas lutas. Aí começou a prosperar, começou a dar certo, começou a funcionar. Eu sempre digo, irmão, que eu acredito que antes do José, eu penso comigo, antes do José isso aqui não era desse jeito que está agora. E depois que o José perder esse cargo, também nunca mais vai ser, porque ele está passando por um processo divino. Deus está trabalhando com ele, então ele está passando por ali de passagem. As pessoas que estão ao redor de José não entendem isso. As pessoas que estão ao redor dele não sabem do sonho que Deus deu para ele, das coisas que vão acontecer com ele. As pessoas não sabem das promessas, mas Deus sabe. Só que daí aconteceu, então ele começou a prosperar. E esse tal de Potifar deve ter colocado o olho nele. Caramba, olha, isso aqui nunca funcionou tão bem na cidade, no campo, e onde mesmo, né? Era onde? Na casa, na casa e no campo o negócio parece que assim, parecia que o José era a engrenagem que faltava. Pá, o negócio começou a virar, nossa, e aí começou a funcionar. Só que, diz assim no 6, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Isso aqui que é bonito. Meu irmão, eu até coloquei no meu estudo, José sempre chamou atenção. Fala comigo, com túnica, sem túnica. Por que os irmãos de José atacaram ele? Por causa de quê? Porque a túnica era mais bonita que a roupa deles. Só que depois o José, ele perdeu aquela túnica, ele continuava sendo formoso ou não continuava? O José sempre teve uma aparência diferente dos demais. Ele sempre foi um cara muito diferentão dos demais. Então ele podia estar com a túnica ou sem a túnica. Ele sempre chamou atenção. E sabe o que eu penso também? Que o José sempre foi cuca fresca. Ele sempre foi um cara cabeça boa. Por que eu digo cabeça boa? Porque em 3 de João, versículo 2, todo mundo conhece. Amado, desejo que você vá bem em todas e que tenha saúde. O que diz agora? Assim como bem vai a tua... O José sempre foi um cara bem de cabeça. Que tem gente que não é muito boa de cuca, irmão. Pessoa não é muito boa de cabeça, se magoa. Tudo bem, tem período da nossa vida que pode acontecer, mas você tem que conseguir retornar, contornar, corrigir isso. Mágoa, raiva, tristeza, ódio. Agora quando você fica com cabeça boa, você prospera. Então você vê que o José, ele sempre foi um cara que chamou muito atenção, muito mesmo. E o que acontece? Ele era fiel. E no 7 diz, e aconteceu que depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Fala assim, aqui está a nossa bênção, aqui está a nossa maldição. Qual que é a nossa bênção e a nossa maldição? A bênção que você vai chamar muito atenção e você vai ser sempre muito abençoado. E a maldição, que você também vai chamar atenção e vão te atacar. Normal. A mesma coisa que a bênção que chamava atenção, que o Potifar colocou ele lá, também chamava atenção do capeta. Vai dizer que os irmãos de José não colocaram o olho nele? Mas colocaram o olho nele para quê? Para matar. E a mulher colocou o olho de José, os olhos de José para quê? Para se deitar com ele. Você está entendendo esse negócio? A mesma bênção pode ser a maldição. E seu José era um cara que ele chamava muito atenção. E a Bíblia diz então que a mulher começou a colocar o olho. Agora não são os irmãos de José. E ela começou a forçar a barra. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos sobre José. Disse, deita-te comigo. Porém o que ele fez, pessoal? Recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe nada do que há comigo na minha casa. E entregou tudo que eu tenho, tudo na minha mão e tudo que tem. Não tem ninguém maior do que eu nessa casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como pois faria esse tamanho mal e pecaria contra? Você sabe para quem que José falou isso aqui antes de falar isso para essa mulher? Vamos ver se você pensa, vai. Aflora aí, entendimento, vai. Começa a pensar junto comigo, dia 1º de janeiro de 2023. Para quem que ele falou isso aqui? Na mosca, minha filha. Isso aqui um dia ele falou para quem? Para os irmãos dele. Não, vocês não podem vender as coisas para os mercantes midianitas e dizer para o papai que foi um bicho que comeu. Deus está vendo. E esse foi o calvário dele. Agora a mulher está querendo se deitar com ele, e ele está dizendo: não, eu não posso fazer isso. Eu sou fiel ao Potifar, como eu fui fiel ao meu pai. Olha que loucura. Isso aqui era uma frase, uma coisa que o José já tinha falado para os irmãos dele. E o José sofreu porque ele era fiel. E aqui ele vai ser injustamente de novo. Vai ser atacado por fidelidade.
Ele falou isso aqui para os irmãos dele um dia. Ele disse: irmãos, vocês não podem ficar vendendo os bichos do papai. Você não pode ficar vendendo, sabe? E depois você dizer que um bicho comeu. Você não pode fazer um negócio desse. E aí ele chegou em casa, o que José fez? Contou para quem que eles estavam fazendo? Para o pai. E o pai o que fez? Botou uma roupinha colorida no José e foi lá e chamou os irmãos. Ah, é isso que vocês estão fazendo? Foi o José que me falou. Pensa no B.O. E agora vai acontecer a mesma coisa. Ele está recusando. Eu acho que tem essa palavra recusou, né? Tem, está aqui escrito, ó, 8, ó. E recusou e disse à mulher do seu senhor. Então, irmão, recuse, irmão, você tem que tomar cuidado. E a Bíblia diz então que ele recusou. E aí diz assim no versículo 10: e aconteceu que falando ela cada dia com José, todo dia essa mulher vinha encher o saco dele, irmão, todo dia. E aí diz assim, ó, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela na casa e estar com ela. E sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. É aqui que, irmão, eu já falei isso aqui uma vez para você. Eu vou dar uma sublinhada naquilo vou grifar aquilo que eu já sublinhei. Irmão, pessoas grandes, homens de Deus e mulheres de Deus, eles serão levantados onde nunca ninguém está vendo. Foi ali que o José foi levantado, vai ser o grande José. Foi aqui que Deus provou ele no secreto. Foi assim que aconteceu com Davi também. Quando ninguém estava vendo, ele era fiel. Você vai perceber que quando Jesus está sozinho, ele é extremamente fiel. Quando você está sozinho, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar pensando de repente que não tem ninguém te vendo, mas Deus está ali te vendo. E é daí que a gente não entende, porque tem pessoa que cresce e tem pessoa que não cresce, que tem gente que sai da prisão, tem gente que não sai da prisão, tem gente que é abençoado, tem gente que não é abençoado. É no secreto, é ali que Deus olha, porque ali você acredita em Deus. Você concorda comigo? Porque no secreto não tem ninguém te olhando. Então ali você precisa acreditar que Deus está ali contigo. Aí eu acredito que é Deus que está ali comigo. E aí diz assim agora: e ela pegou na sua veste. A mulher foi e se atracou no José. José sempre teve problema com roupa, né, irmão? Eu tenho que meditar mais nisso. O José sempre teve com problemas, as pessoas rasgar a roupa dele, né, irmão? Os irmãos rasgaram a roupa. Agora que ela pegou a roupa de José, deita comigo. E a Bíblia diz que ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. José disse: estou fora, vou cair fora disso aqui. Aí você já sabe o que aconteceu. Ele foi injustiçado e foi para onde, pessoal? A mulher mentiu, falou assim: ai amor, você nem sabe, aquele escravo lá, aquele escravo hebreu lá que você comprou, sabe o que aconteceu? Ele tentou se deitar comigo, tentou me estuprar. O cara ficou louco, né? Mas o cara também endemoniado, ele não sabia a mulherzinha que ele tinha em casa. Bom, que tem umas mulheres, irmão, que já sabem quem elas são. Eu não sei, irmão. Eu acho que de vez em quando as pessoas fazem as coisas por fachada. Ele sabia que a mulher, ela sabe, ela era pombagira. Eu acho que ele sabia que ela era pombagira. Mas tipo assim, ai, não, então vou tirar o José. Eu acho que ele estava tentando, ele foi e colocou o José na prisão. Não era nem tanto por causa do José. Acho que era por causa dela mesmo. Daqui a pouco ela vai se deitar com ele. Eu não sei, eu estava com medo de tomar um chifre esse cara. Sério, irmão, eu fico pensando, sabe? Porque, mano, eu não sei, irmão. Que nem assim, ó, vou falar da minha esposa é recatada, irmão. Minha esposa, assim, não é que eu estou querendo, sabe, puxar o saco dela, nem nada, mas, bom, minha esposa é bem recatadinha e coisa, e não é uma coisa de agora. Até na época do mundo, a minha esposa sempre foi, sabe, na dela, bem quietinha. Quem era mais perturbado era eu. Mas ela foi sempre quietinha, sabe, sempre, sabe, certinha. Não era perfeita, mas sempre foi recatada. Agora tem umas mulheres, irmão, que são pra frente, irmão. Bem pra frente, mas bem pra frente. E o cara acho que sabe. Eu só estou fazendo um comentário aqui que eu penso que esse cara aqui não colocou o José por causa do José na cadeia. Ele disse: não, vou enfiar o José na cadeia lá, porque essa mulher aí... Esse cara já tinha levado um chifre na cabeça, pode ter certeza, irmão. Esse Potifar aqui, ele não entrava dentro de casa. Eu acho que é por isso que ele colocou o José lá. Brincadeira. Volta pra cá. Aí a Bíblia diz assim então, né? Ai, Jesus de Nazaré. Aí ele foi parar na prisão, ó, versículo 19. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme as mesmas palavras me fez o teu servo, e a sua ira se acendeu.
E o senhor de José tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. E assim esteve ele na casa do cárcere. Então todo mundo diga assim comigo, de novo. Como é que José está de novo, pessoal? Como é que ele chegou no Egito? Aí Deus foi com ele. Aí daqui a pouco começou a prosperar. Agora aconteceu de novo uma injustiça, porque ele é fiel. Aonde que ele foi parar de novo? Preso. Você lembra quando prenderam, em Atos dos Apóstolos, prenderam os discípulos que eles estavam pregando? Quem lembra quando prenderam os discípulos que estavam pregando? Eles ficaram muito tempo presos. Diz que daqui a pouco chegou o pessoal lá, os magistrados, assim, ó, você sabe aqueles caras que vocês prenderam? Sim, estão presos. Não, eles estão lá na praça pregando de novo. Mas como assim estão na praça? Eu vou achar esse texto para você. Quer ver? Olha que coisa interessante. Atos dos Apóstolos, eu acho que é o capítulo 16. Achei, ó. É Atos capítulo, exatamente, Atos 5, versículo 17, ó. E levantando o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram nascidos dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Olha o que diz a 19, ó. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, e disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Agora essa parte aqui que é engraçada, ó. 22, mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando anunciaram, e diz assim, ó, olha isso aqui, ó, achamos realmente o cárcere fechado, você está trancado, e com toda a segurança, e diz assim, ó, e os guardas estavam lá, e que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos lá dentro. E olha o que diz agora aqui, ó. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles, do que viria a ser aquilo. O que eu quero te dizer? Que você pode, quem sabe, ser preso, mas se você foi preso injustamente, Deus vai enviar alguém para libertar você. Deus vai enviar, irmãos, não tem o porquê, irmão. Não tem cabimento. Eu tenho coisas que eu já falei para Jesus. Eu disse: Jesus, não estou entendendo direito o que está acontecendo. Não tenho porquê. Eu não estou de mal contigo, eu estou de bem e tal. Mas daqui a pouco, já você sai da prisão. Então está acontecendo com José de novo. Injustamente ele está indo para a prisão. Ele vai ficar lá? Vai ficar um tempo, mas não vai ficar lá para sempre. Olha cá, volta lá em nome de Jesus. Versículo 20 então, Gênesis 39, 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. E assim esteve na casa do cárcere. Você vê que sempre o lugar onde José vai parece ruim, irmão. Ruim, Egito, prisão, cova. Irmão, José passou por uns lugares assim, irmão, que eu vou te falar. E diz assim o 21. E o Senhor, o que diz aí, pessoal? Estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Ó a marca de José. Ó a marca de José. Ele não falou nada, mas deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Isso aqui é uma marca na vida de José. As pessoas enxergam Deus na vida dele. Resultado: então a Bíblia diz que ele, sabe, os olhos do carcereiro se encheram quando viram José. E diz assim, ó: e o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então aconteceu isso, atenção, com Jacó, quando ele era bem novinho. Aconteceu isso com Potifar. Aconteceu isso com o carcereiro. E vai acontecer isso também com Faraó. Tem coisa na minha vida e na sua vida que a história se repete, irmão. A história se repete. Você sabe por que eu já fui transferido para várias igrejas, fui colocado em vários lugares? Porque o pastor diz assim, ó, coloca o Michael lá, vai acontecer tal coisa. Pode colocar lá. Coloca lá, vai se repetir a história. Vai se repetir em qualquer lugar que você for, irmão. É uma coisa que já vem, irmão. Eu estou procurando ainda encontrar a palavra para dizer para você o que é isso. Que é uma coisa que vai se repetindo, vai acontecendo. Parece que é quase que um ciclo. É uma coisa que vai acontecendo aquilo ali. E tem gente que é uma coisa ruim, irmão. Não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Então você vê que de novo Josué está... O Josué não, o Josué foi ontem. O José está prosperando. E aí o que acontece? Eu percebi uma coisa.
que quando Deus quer abençoar a gente, Ele cria situações. Quem que foi parar lá na cadeia, no capítulo 40, no versículo 1? E aconteceu que depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro, e entregou a prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere. Agora lê isso aqui, no lugar onde José estava. Tá, você viu? Olha para o pastor aqui, vai ter, vamos dizer assim, destinos, vai ter vidas que vão cruzar com você, em lugares onde você está, que aquilo ali vai ser o estupim do teu milagre. Você tem que pedir muita percepção para Deus com as pessoas que cruzam o teu caminho, com as pessoas que Deus coloca junto com você. Então o que acontece? O capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram ali por muitos dias na prisão. Então olha que coisa interessante, tem pessoas que cruzam o caminho, e tem pessoas que são de longe, tem pessoa que vem daqui, vem de lá, e tal, que negócio. Aí eu fico pensando assim, por que isso? Por que veio parar aqui? O que veio fazer aqui? O que está querendo trabalhar comigo? Quando a gente se aproxima de pessoas que cruzam o nosso caminho, assim, que venha uma coisa que você parece que não encaixa, parece que você não entende direito o que está acontecendo, nesse momento você tem que perceber. E o José teve esse feeling. Eles começaram a ter uns sonhos esquisitos, você lembra? Eles começaram a ter um sonho esquisito. O José revela os sonhos, e o José teve a percepção e disse, opa. Quando ele revelou os sonhos, ele falou assim no 14, lembra-te de mim quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusesse nessa cova. Você viu? Ele está dizendo assim, eu sempre entendi que isso aqui é uma injustiça, e eu não estou entendendo, eu não fiz nada para estar aqui, mas você que cruzou o meu caminho, eu descobri, e Deus me mostrou que alguma coisa tem contigo. Eu não sei, irmão, tem alguém que vai falar de ti, para alguém, tem alguém que vai lembrar de ti, tem alguém, irmão, e você não está tendo essa percepção. Você não está tendo essa percepção que essa pessoa que Deus colocou no teu caminho ainda vai ser usada para te abençoar. Só que daí o cara esqueceu, o cara ficou tão feliz lá que não foi enforcado. Ele ficou tão feliz que ele não falou nada. No versículo 22, o padeiro enforcou como José tinha interpretado, e o copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Mas, fala de novo comigo, Deus cria situações. Olha para mim aqui, irmão, escuta bem o que eu vou falar a você. Quando Deus, Ele quer promover alguém, Ele quer abençoar alguém, Ele quer fazer uma coisa, Ele vai criar alguma coisa. Quando está chegando a hora de você sair da prisão, está na hora de você sair da cova, está na hora de você ser abençoado, está na hora de acontecer alguma coisa, Ele vai criar situações. O pastor Eduardo, que anda mais junto comigo, eu falei um dia um negócio para o pastor Eduardo, você vai concordar comigo. Quando Deus está querendo abençoar uma pessoa, Ele começa a colocar você em evidência. Ele começa a fazer coisas com você. Ele começa tipo assim, ele pega para a tua liderança, meu Deus do céu, ele vai fazendo assim para a tua liderança, para o teu supervisor, para o teu gerente, para o teu pastor, para o teu líder. Ele vai fazendo bem assim, ele vai te empurrando. Coisas começam a acontecer contigo. Vamos lá. Deus não vai aparecer para o faraó e dizer assim, Faraó, vem cá, está aqui o José aqui, o José vai ser governador. O faraó fez isso? Não. Vai começar a ter sinais na sua vida que vão chamar muito a atenção. Então, por exemplo, quando eu pego um pastor no ministério, que ele começa a crescer muito, ele começa a crescer muito, e não é uma coisa assim, pá, pum, que cresceu, caiu, não. Ele começou a crescer, ele começou a ser abençoado, ele começou a ser bem sucedido. O negócio, ele é muito diferente dos demais. Eu coloco o olho. Por que eu coloco o olho? Porque é muito diferente. É quando Deus está querendo empurrar aquela pessoa. Ele cria situações. Deus, ele vai criando coisas para te abençoar. E aí a Bíblia diz que o faraó começou aqueles sonhos lá da vaca gorda, vaca magra, espiga gorda, espiga magra. Ele começou aquele sonho, ele ficou perturbado. E daí, lembra? Pessoas cruzam os nossos
cruzam. E aí a Bíblia diz o seguinte, pessoal, lá no versículo 9, quando o faraó teve os sonhos: então falou o copeiro a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Fala essa palavra comigo, todo mundo: hoje. Olha para o teu irmão e diz assim: vai ter o teu hoje. E é gostoso hoje, viu? Vai dizer que quem concorda que hoje é gostoso, né? Como assim hoje é gostoso? Hoje, pastor? Não, pode ser que não seja teu hoje. Você entendeu? Pode ser que hoje não seja o teu, mas vai chegar o teu hoje. É aquele momento que alguém se lembra de ti. É um negócio que acontece e é hoje. E pode ser 2023, viu, irmão? Vai ter 365 hojes. Que besteira que eu falei, irmão. Não, é verdade. Vai ter 365 hojes e um desses pode ser o teu. E loucura. E pode ser agora no começo já do mês, do ano. E ele disse: caramba, ele diz assim, ó: estando o faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo sobre a prisão na casa da guarda, a mim, ao padeiro mor, então sonhamos um sonho. Aí ele vai explicar tudo isso aqui, né? E aí diz assim agora no versículo 14, vamos lá. Então enviou o faraó e chamou José, leia comigo: e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou as suas vestes, e veio até quem? Olha só, Deus estava preparando para lhe ser abençoado. Sabia que a prisão não seria o seu fim. Ele acreditava no seu sonho, na revelação que ele teve lá atrás, e que Deus tinha dado para ele. Ele sabia disso. Ele disse: não tenho porquê está acontecendo essas coisas comigo. Eu não estou passando por isso aqui de graça. Eu não estou passando por isso aqui, não existe. Isso aqui deve ser um processo. Isso aqui deve ser um período, um momento, sei lá o que está acontecendo. E aí a Bíblia diz que ele chega lá, e nós já sabemos. Ele revela os sonhos do faraó, não? E o faraó naquele dia, exatamente naquele dia, no versículo 38, depois que o José revelou o sonho, diz assim o 38: e disse faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, a quem haja o Espírito de Deus? E depois disse faraó a José: pois Deus te fez saber tudo isso, e ninguém há tão entendido e sábio como tu. Olha para o teu irmão e diga assim: história se repete. Com Jacó, com Potifar, com o carcereiro, e está se repetindo com quem agora? De novo esse cara está chamando a atenção de todo mundo, irmão. De novo esse cara está em evidência. Esse José, irmão, se ele caísse mais umas 10 vezes, o que aconteceria? Ele ia sair, irmão. Eu acho que o José, quando ele assumiu o governo, ele deve ter pensado assim: agora eu vou ficar bem ligado. Eu vou ficar bem ligado, irmão, porque o diabo vai tentar passar uma rasteira de novo em mim, só pode. Não tem. Mas não, pessoal, não aconteceu mais. O José, no versículo 45, ele foi andando com aquele carro do faraó, e a Bíblia diz no 45: e chamou o faraó o nome de José Zafenate Paneia, é o salvador do mundo. Eu acho que ele chegou no ápice, né, irmão? É o mais alto nível que ele podia chegar. E deu-lhe por mulher a Asenate. Eu até brinquei esses dias atrás, irmão. O José ele estava preso de manhã, de tarde ele estava casado. Eu acho que ele nem acreditava, né? Aí ele dizia assim pro pessoal: e essa mulher, o que ela é? Essa mulher agora é tua esposa. O cara estava com ouro na mão, ouro no braço, ouro no pé. Hoje chega uma hora, irmão. Chega uma hora. É só você ficar cuca boa, cuca fresca, ficar em paz, tranquilo. Foi você que se meteu a fazer esse negócio? Engata a marcha ré e volta. Não foi você que se enviou, não foi você que se meteu, foi Deus que levou você. Então se prepare que esse lugar vai mudar através de você. Você vai ser usado para modificar esse lugar. E a Bíblia diz aí, né? E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu-nos 7 anos de fartura e de mãos cheias. Essa é uma característica de José, aonde ele arrebentava. Aplauda bem forte ao Senhor.
É uma coisa que Deus tinha com ele. Aleluia. Diga: sonhos se concretizam. Pode demorar um pouquinho, mas se concretiza. Vamos ficar de pé, pessoal. Gostaram da mensagem? Acho que é uma boa mensagem para começo de ano, né, irmão? Falou com você? Top. Deus tem coisa boa. São ciclos, irmão. Coisas que acontecem, se repetem com a gente, vão acontecendo frequentemente. O José era um cara, eu acho que depois que começou a acontecer essas coisas com ele, eu acho que quando ele tomava uma rasteira, e injustiçado, né? Ele tomava uma rasteira, ele perdia, ele acho que ele fazia assim: de novo, daqui a pouco eu estou saindo, né? Eu penso, né? Porque quando começa a acontecer uma coisa muito corriqueira com você, começa a acontecer uma coisa assim muito frequente com você, você acaba se acostumando com aquilo. Não se acostuma? No começo você toma um baque. Nossa, o que aconteceu? Credo, o que foi isso? Mas daqui a pouco vai começando a acontecer, se torna uma coisa corriqueira. O José, eu acredito que ele se acostumou a cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Ele sabia que Deus ia tirar ele. Então, se ele estava lá pastoreando ovelha, ele seria o melhor. Daqui a pouco ele se tornou lá o gerente da casa, ele foi o melhor gerente da casa que tinha lá. Daqui a pouco ele se tornou o cara do cárcere, ele foi o melhor carcereiro que tinha lá. Daqui a pouco ele se tornou o governador do Egito, o melhor que teve. Melhor governador. Não teve outro que governou o Egito que nem ele. Não existe, você não vai encontrar. O José foi um cara afamado, irmão, afamado. O cara foi muito abençoado, né? Como diz os amigos meus assim: nunca houve. né? É isso aí. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Oh Jesus, obrigado. O Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. Eu não sei o que o Senhor está querendo tratar com a gente, mas tem coisa que está preparada aí para nós. De repente hoje você está se sentindo injustiçado, fica de boa, fica em paz. Você vai ver que você vai começar a chamar atenção já já. Alguma coisa acontece contigo, você começa um crescimento, mas não é um pico de crescimento, não é um pico não, é uma constante, vai crescendo, as coisas vão dando certo, as coisas vão funcionando, o negócio vai fluindo, as coisas vão indo, Deus vai abençoando. Oh, aleluia. Que esse ano de 2023 chegue meu hoje. Fale isso, vai chegar o meu hoje. Vai chegar a hora que eu vou sair da prisão, sair da cova, sair da dificuldade. Eu vou sair lá dos porões do Egito e vou ser colocado em evidência. Eu profetizo na sua vida que o seu lugar é em cima do carro de Faraó, e não na cova, lá perdido, lá escondido, largado. De repente você passou um tempo em anonimato, você passou um tempo aí escondido, mas está chegando o tempo, irmão. Está chegando o tempo que a sua história vai ser escrita sobre a face da terra, uma história de sucesso, uma história de vitória, uma história onde todas as pessoas vão estar olhando e vão estar dizendo: caramba, caramba. Levanta a sua voz e diga comigo assim: que história de José. Mais uma vez. Isso, que história mais linda dele. Foi um homem, Jesus, que tinha tudo para ser um cara largado, derrotado, fracassado. Ele era um cara que tinha de tudo para ser um cara, sabe, um cara lá de menosprezado, injustiçado, sentimento ruim. Mas ele venceu na vida, e Deus foi com ele. Espero que a sua história seja exatamente a de José também. Que você venha vencer nessa vida aqui. Que você venha conseguir mostrar para todas as pessoas que Deus é com você, seja onde for. Ou com Jacó, ou com Potifar, ou com carcereiro, ou com Faraó. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar onde você passar, o negócio vai prosperar. O negócio vai prosperar. E você nem vai falar muita coisa. Você não vai ser de muitas palavras. Você vai ser por amostragem. Você vai ser uma pessoa que você vai mostrar o negócio acontecer. Você vai ter resultado, as coisas vão funcionar com você. Não vai ser só derrota, não. Vai chegar uma hora que vai ser tudo sucesso. E as pessoas ainda vão ver você por cima. As pessoas vão ver você sendo abençoado. Mas não foi o lugar que você foi. Grite em voz alta comigo: eu fui levado. Não foi um negócio que você se meteu, um lugar que você se meteu. Você não se meteu, você foi carregado, você foi sendo levado. As coisas foram acontecendo na sua vida e você foi parando nesse lugar. E é ali que você vai mudar esse lugar. Esse lugar não é a coisa ruim, porque a bênção está em você.
O lugar não pode ser os melhores, mas você vai transformar esse lugar. O vale dos ossos secos nunca mais foram mesmos depois de Ezequiel. A cova dos leões, aqueles leões nunca viram alguém lá dentro que nem Daniel. Aquela fornalha de fogo nunca tinha observado, ninguém tinha observado algo que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquela ilha de Malta nunca mais foi a mesma depois que Paulo passou por lá. Meu irmão, quando você passa por um lugar, você deixa rastros de Deus ser com você. Zerivi cantará, stavas tere, rique torema mamatserevi cantará mamai, e andas, lavas teremi canta labá. Levante as tuas mãos aos céus agora. Louve ao Senhor Jesus. Eu quero escrever minha história, sim, de lutas e de muitas vitórias. Ser um soldado que não recuou, enfrentou a batalha e lutou. Eu quero cumprir a missão, marcar essa minha geração, ser um exemplo de servo fiel, e ainda ter o privilégio, de morar no céu. De novo, eu quero escrever minha história de lutas e de muitas vitórias. Ser um soldado que não recuou, enfrentou a batalha e lutou. Eu quero cumprir a missão, marcar essa minha geração, ser um exemplo, servo fiel, de servo fiel, e ainda ter o privilégio, de morar no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é com você e vai mudar a história desse lugar. Eu profetizo na sua vida que esse lugar nunca mais vai ser o mesmo depois de você chegar. Você pode ter chegado sem muita moral, você pode ter chegado nesse lugar sem as pessoas acreditarem muito em você. Você pode ter chegado nesse lugar desacreditado, como um escravo ou uma pessoa derrotada. Mas levanta a mão para cá que eu vou abençoar você agora. As pessoas não conhecem a tua história. As pessoas não sabem os sonhos que Deus deu para você. As pessoas não sabem o que você carrega dentro de você, as palavras reveladas, os entendimentos. As pessoas não sabem os sonhos que Deus colocou dentro desse coração. Mas a cada ano que passa, a cada dia que vai passando, esses sonhos vão se tornando reais. E você grite agora resultados visíveis. Vem, Senhor, peça resultados visíveis na sua vida. Vai, peça, Deus, eu quero resultados visíveis que o Senhor está comigo. Eu quero resultados visíveis que o Senhor está comigo. Eu quero resultados visíveis lá com Jacó. Eu quero os resultados visíveis. Eu quero resultados que o Senhor possa me mostrar que o Senhor está comigo com Potifar. Eu quero que o Senhor mostre lá para o carcereiro que o Senhor está comigo para Faraó. Eu quero que o Senhor vá me colocando em posições de destaque, e para que eu glorifique o teu nome nessa terra. E solta a voz comigo e diga assim: não são meus sonhos, são teus sonhos. Isso. O José nunca pediu aquele sonho. Aquele sonho era de Deus. Tem coisa que você nunca pediu na sua vida, e vai ter gente que vai tentar rasgar, vai ter gente que vai tentar fazer de tudo, mas os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida. Jó 42 versículo 2, ele diz: eu pensei que o Senhor pode todas as coisas, e que nenhum dos teus sonhos, dos teus planos pode ser impedidos. O que Deus falou contigo, Ele vai realizar. Eu profetizo que esse ano 2023 vai chegar o teu hoje. De manhã na prisão, de tarde casado e abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor. De manhã na cova, na prisão, de tarde com anel de ouro na mão. Amém. De manhã no lugar ruim, no mesmo hoje, de tarde no lugar bom.